Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, não repare que está muito quente aqui em Floripa. Eu estou até de cabelo molhado porque tomei banho, para refrescar um pouco. Olha só, eu vou falar para vocês, vou contar um caso, tá, gente? Um caso que está sendo tratado como um caso criminal, porque há suspeitas que essa criança tenha ido a óbito por mão da mãe e do pai. Eu vou falar um caso que aconteceu, é recente, não teve ainda final, né? Não teve julgamento nem nada. Aconteceu exatamente no dia 27 de outubro, no dia do segundo turno das eleições para governador em Franca, São Paulo. A mãe, eu vou falar a mãe da criança se chama Talita e o pai Paulo Ricardo e o bebê Micael. Vou contar a história do bebê de 53 dias chamado Micael Benício. A mãe liga nesse dia, ela diz que foi votar e voltou dentro de 20 minutos. E quando ela chegou em casa, a criança não estava respirando direito. Então ela resolveu chamar uma ambulância, chamou uma ambulância, e a ambulância veio e levou a criança, que deu entrada no hospital, e em 1 hora e pouquinho a criança foi a óbito. Aí, claro que, né, o médico legista foi ver o corpo dessa criança e até aí era tratado como um problema de saúde de um recém-nascido. Só que, vendo os hematomas, as escoriações, a pancada que a criança tinha, a fratura, né, uma pancada na cabeça, a ruptura do fígado e outras coisas, aí foi acionado a polícia, foi feita uma denúncia, vai ter uma investigação. E a mãe contou essa história, que ela foi votar e a criança não estava respirando e ela chamou socorro. Entrevistaram a mãe, né? Interrogaram a mãe, interrogaram o pai. A mãe contou essa história. O pai contou uma história, ela diz que amamentou o bebê às 10 horas da manhã, a mãe. E quando chegou, amamentou a criança e saiu para votar. O pai ficou em casa com essa criança e, segundo ele, falou para a polícia, assim que a mãe sai, a criança chora muito. Ele, na intenção de acalmar o bebê, ele acabou dando um banho, levando a criança para o banheiro. Ele não fala em outro, é uma banheirinha. Banheiro, levar a criança para o banheiro para dar banho no recém-nascido, porque ele estava chorando muito. Isso o pai contou na primeira interrogatório. No segundo, ele falou que foi dar o banho no bebê e ao passar sabonete no corpinho da criança, a criança ficou escorregadia e ele deixou a criança cair. Em razão desse depoimento contraditório do pai, os dois foram detidos para investigação, né? Eles foram detidos temporariamente. Os dois estão detidos, pai e mãe do pequeno Micael. E a mãe foi visitada lá na prisão pela a equipe do Cidade Alerta e ela se diz inocente, assim como a advogada dela, também se chama Talita, e também diz que ela é inocente, ela não fez nada, que ela sempre tratou o bebê muito bem. Ela disse que não mudou a versão dela, que a versão dela era aquela. Aí os vizinhos foram procurados, né, para ver se eles tinham algo a dizer. As pessoas não gostam muito de se envolver, né? Mas os vizinhos disseram que era um casal que vivia em conflitos, brigas violentas, e ela estava desempregada e ele era visto sempre perambulando por ali e também não trabalhava. E diz que eles tinham muitas brigas, se agrediam muito, e numa dessas brigas a vizinhança gravou os áudios, o que eles diziam, né, as conversas. Então diz que a mãe, a Talita, ela gritava muito com o marido e chamava a criança de tudo quanto era palavrão, né? Que, por sinal, o repórter falou que não podia falar aqueles palavrões que eles falavam entre eles ali, né? Na TV.
E aí era nítido assim que eles eram um casal muito agressivo, que a criança vivia num ambiente bem hostil desde o nascimento, né? Porque o que o médico encontrou na criança é escoriações, ruptura do fígado, muitas marcas de ferimentos, tem algumas que já eram tão antigas que já estavam meio cicatrizadas. Aí eles concluíram o quê? Que essa criança já era agredida desde o nascimento dela, desde que ela tinha menos de e ela só tinha 53 dias quando ela foi a óbito. E as palavras que a mãe dizia não condiz com o que ela disse lá, né, na delegacia, para quem foi lá entrevistá-la, ela disse bem ao contrário, que ela sempre amou muito o filho, foi muito carinhosa com ele. Mas ali ela chamava o menino de tudo quanto era coisa, e dizia que assim, eu jogo ele na porta, e se você quiser vir vê-lo, vai ver ele lá na porta que eu vou jogar ele lá. Droga de criança, isso era uma coisa mais branda que ela disse, né? O restante que ela disse era pesado, assim, para uma mãe falar para um recém-nascido. O médico ficou, assim, muito assustado com o que ele viu no corpo da criança. As agressões, sendo que ele era uma criança bem pequenina, né? Com 53 dias. E agora os dois estão lá, né? Detidos para ver se tem mais algo. E ainda a polícia descobriu que essa moça, Thalita, ela já tinha tido outro filho no ano de 2022, que essa criança foi a óbito com 39 dias, né? Na época não foi investigado, foi dado como morte natural. Mas agora a polícia está olhando para esse fato também, que é o mesmo casal, né? Então, se eles são dois agressores, é um caso a se pensar, né, gente? Eu pesquisei até aqui, né, até que eles estão detidos, pai e mãe, em Franca, São Paulo, e estão aguardando, né, a conclusão da investigação do inquérito, porque eles estão sendo investigados. E ela lá chorou muito, né, porque diz que é inocente, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? É isso que a polícia vai apurar. E agora eles estão lá aguardando. Esse caso, como eu falei para vocês no início do vídeo, não teve ainda um final, né? Não teve um desfecho, não teve nada. Mas assim que eu tiver novas informações, eu volto para atualizar vocês. Eu vou atualizando vocês, certo? Eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem, se vocês gostarem do vídeo, coloque lá nos comentários. Se vocês quiserem assistir algum vídeo específico, um caso criminal específico, falem para mim que eu vou e falo para vocês, tá bem? Então, até o próximo vídeo. Uma boa noite.